Amém. Shalom, shalom, bom dia a todos. Hoje nós vamos estar lendo 2 Reis, de 15 a 18, e o Salmo 89, de 19 a 52. 2 Reis 15. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 16 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jeconias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. O Senhor feriu o rei com lepra até o dia de sua morte. Durante todo esse tempo, morou numa casa separada. Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Azarias e de todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Azarias descansou com seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu filho Jotão foi o seu sucessor. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel em Samaria, e reinou 6 meses. Ele fez o que o Senhor reprova, como seus antepassados haviam feito. Não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levar a Israel a cometer. Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias, e ele o atacou na frente do povo, assassinou-o e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Zacarias estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Assim se cumpriu a palavra do Senhor anunciada a Jeú. Seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 38º ano do reinado de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês em Samaria. Então, Menahem, filho de Gadi, foi de Tirza a Samaria e atacou a Salum, filho de Jabes, assassinou e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Salum e a conspiração que liderou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Naquela ocasião, Menahem, partindo de Tirza, atacou Tifsa e todos os que estavam na cidade e seus arredores, porque eles se recusaram a abrir as portas da cidade. Saqueou Tifsa e rasgou ao meio todas as mulheres grávidas. No 30º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gadi, tornou-se rei de Israel e reinou 10 anos em Samaria. Ele fez o que o Senhor reprova. Durante todo o seu reinado, não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Então Pul, rei da Síria, invadiu o país, e Menahem lhe deu 35 toneladas de prata para obter seu apoio e manter-se no trono. Menahem cobrou esta quantia de Israel. Todos os homens de posses tiveram de contribuir com 600 gramas de prata no pagamento ao rei da Síria. Então, ele interrompeu a invasão e foi embora. Os demais acontecimentos do reinado de Menahem e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Menahem descansou com seus antepassados e seu filho Pecaías foi o seu sucessor. No 50º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menahem, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 2 anos. Pecaías fez o que o Senhor reprova. Não se desviou dos pecados de que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Um de seus principais oficiais, Peca, filho de Remalias, conspirou contra ele, levando consigo 50 homens de Gileade. Assassinou Pecaías juntamente com Argobe e Arié, na cidadela do Palácio Real, em Samaria. Assim Peca matou Pecaías e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Pecaías e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias,
tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 20 anos. Ele fez o que o Senhor reprova. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Durante seu reinado, Tiglat-Pileser, rei da Síria, invadiu e conquistou Ijon, Abel, Bet-Maaca, Janoa, Quedes e Assor. Tomou Gileade e a Galileia. Tomou Gileade e a Galileia, inclusive toda a terra de Naphtali, e deportou o povo para a Síria. Então Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias. Ele o atacou e o assassinou, tornando-se seu sucessor no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. No segundo ano, e os demais acontecimentos do reinado de Peca e todas suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. No segundo ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando o rei começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Uzias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão e as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Naqueles dias, o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Jotão descansou com seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, cidade de seu pai. Seu filho Acás foi seu sucessor. Segunda Reis 16. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor Deus aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Então Rezim, rei das Sírias, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para lutar contra Acás e sitiaram Jerusalém, mas não conseguiram vencê-lo. Naquela ocasião, Rezim recuperou Elate para a Síria, expulsando os homens de Judá. Os edomitas, então, se mudaram para Elate, onde vivem até hoje. Acás enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Síria: sou teu servo e teu vassalo. Vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel, que estão me atacando. Acás ajuntou a prata e o ouro encontrados no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real, e enviou-os como presente para o rei da Síria. E neste atendeu o pedido, atacou Damasco e a conquistou. Deportou seus habitantes para Quir e matou a Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Ele viu o altar que havia em Damasco e mandou ao sacerdote Urias o modelo do altar, com informações detalhadas para sua construção. O sacerdote Urias construiu um altar conforme as instruções que o rei Acás tinha enviado de Damasco, e o terminou antes do retorno do rei Acás. Quando o rei voltou de Damasco e viu o altar, aproximou-se dele e apresentou ofertas sobre ele. Ofereceu seu holocausto e sua oferta de cereal, derramou sua oferta de bebidas e aspergiu sobre o altar o sangue dos seus sacrifícios de comunhão. Ele tirou da frente do templo, dentre o altar e o templo do Senhor, o altar de bronze que ficava diante do Senhor, e o colocou no lado norte do altar.
Então, rei Acaz deu estas ordens ao sacerdote Urias: no altar grande, ofereça o holocausto da manhã e a oferta de cereal da tarde. O holocausto do rei, a sua oferta de cereal, e a oferta de cereal, a oferta de cereal e o holocausto, e a oferta de cereal e a oferta derramada de todo o povo. Espalhe sobre o altar todo o sangue dos holocaustos e dos sacrifícios, mas utilizarei um altar de bronze para buscar orientação. E o sacerdote Urias fez como o rei Acaz tinha ordenado. O rei tirou os painéis laterais, retirou as pias dos estrados móveis, tirou o tanque de cima dos touros de bronze que o sustentavam e o colocou sobre uma base de pedra. Por causa do rei da Síria, tirou a cobertura para ser usada no sábado, que fora construída no templo, e retirou a entrada real do lado de fora do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Acaz e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Acaz descansou com seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu filho Ezequias foi seu sucessor. 2 Reis 17. No 12º ano do reinado de Acaz, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmaneser, rei da Síria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo e lhe pagara tributo. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a Só, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo, como costumava fazer a cada ano. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Ele os colocou em Hala, em Gozã, do rio Tabor e nas cidades dos Medos. E tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, seu Deus, e o que os tirara do Egito, de sob o poder de Faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram mal secretamente contra o Senhor seu Deus, desde torres de sentinela até cidades fortificadas. Eles mesmos construíram altares idólatras em todas as suas cidades. Ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimavam incenso, como fizeram as nações a quem o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor a ira. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito: não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes. Desviem-se de seus maus caminhos. Obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei a seus antepassados que obedecessem e que lhes entreguei por meio dos meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram no Senhor seu Deus. Rejeitaram seus decretos, a aliança que tinha feito com seus antepassados e suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor tivesse lhes ordenado: não as imitem. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, do seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal, na forma de bezerros, em um poste sagrado. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifício, praticaram adivinhação e feitiçaria, e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando a ira. Então, o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu aos mandamentos do Senhor seu Deus. Seguiram os costumes que Israel havia introduzido. Por isso, o Senhor rejeitou
todo o povo de Israel. Ele o afligiu e entregou nas mãos de saqueadores até expulsá-los de sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nebate, que introduziu Israel a deixar de seguir o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Eles permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles. Até que o Senhor os afastou de sua presença, conforme havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim, o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado ao exílio na Síria, onde ainda hoje permanecem. O rei da Síria trouxe a gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Servaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoraram ao Senhor, não adoravam ao Senhor. Por isso, ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então, informaram o rei da Síria: os povos que deportaste e fizeste morar na cidade de Samaria não sabem que o Deus daquela cidade exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria, que vocês levaram prisioneiro, retornar e viver ali para ensinar as exigências dos deuses da terra. Então um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel. E lhes ensinou a adorar ao Senhor. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os de Babilônia fizeram Sucote e Benote. Os de Cuta fizeram Nergal. E os de Ramate fizeram Acima. Os aveus fizeram Nibás e Tartaque. Os sefarvitas queimaram seus filhos em sacrifício a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdotes nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Até hoje eles continuam em suas antigas práticas. Não adoram ao Senhor, nem se comprometem com os decretos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, ele lhes ordenou: não adorem a outros deuses, não se incline diante deles, não lhes prestem culto, nem lhes ofereçam sacrifício. Mas o Senhor, que os tirou do Egito com grande poder e braço forte, é a quem vocês adorarão. Diante deles vocês se inclinarão e lhes oferecerão sacrifícios. Vocês sempre tomarão o cuidado de obedecer aos decretos e às ordenanças, às leis e aos mandamentos que lhes prescreveu. Não adorem a outros deuses. Não esqueçam a aliança que fiz com vocês e não adorem a outros deuses. Antes, adorem o Senhor, seu Deus. Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Contudo, eles não deram atenção, mas continuaram em suas antigas práticas. Mesmo enquanto esses povos adoravam o Senhor, também prestavam cultos aos seus ídolos. Até hoje, seus filhos e netos continuam a fazer os que os seus antepassados faziam. 2 Reis 18. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor, removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ela era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel.
Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Desde a torre de sentinela até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus até Gaza e o seu território. No 4º ano do reinado do rei Ezequias, o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Síria, marchou contra Samaria e a cercou. Ao fim de 3 anos, os assírios a tomaram. Assim, a cidade foi conquistada no 6º ano do reinado de Ezequias, 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. O rei assírio deportou os israelitas para a Síria e os estabeleceu em Hala, em Gozã, do rio Tabor, e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, seu Deus, mas violaram a sua aliança, tudo que Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Não ouviram nem lhe obedeceram. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou essa mensagem ao rei da Síria em Laques: cometi um erro. Para de atacar-me, e eu pagarei tudo o que exigires. O rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10,5 toneladas de prata e 1 tonelada de 50 quilos de ouro. Assim, Ezequias lhe deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Nesta ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e batentes do templo do Senhor e o deu ao rei da Síria. De Laques, o rei da Síria enviou ao rei Ezequias, em Jerusalém, seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo, com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e pararam no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro. Eles chamaram pelo rei, o administrador do palácio, Eliarim, filho de Iquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao seu encontro. O comandante do campo lhes disse: digam isso a Ezequias. Assim diz o grande rei, rei da Síria. Em que se baseia sua confiança? Você pensa que meras palavras já são estratégias e poderio militar? Em quem você está confiando para se rebelar-se contra mim? Você está confiando no Egito, aquele caniço quebrado que espeta e perfura a mão do homem que nele se apoia. Assim o faraó, rei do Egito, retribui a quem confia nele. Mas se vocês me disserem, estamos confiando no Senhor nosso Deus, não é ele aquele cujos santuários e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e Jerusalém, vocês devem adorar diante desse altar em Jerusalém? Aceite, pois, agora o desafio do meu senhor, o rei da Síria. Eu lhes darei 2.000 cavalos, se você tiver cavaleiros para eles. Como você pode derrotar o mais insignificante guerreiro do meu senhor? Você confia no Egito para lhe dar carros de guerra e cavaleiros? Assim será. Além disso, será que vim atacar e destruir esse local sem uma palavra da parte do Senhor? O próprio Senhor me disse que marchasse contra esse país e o destruísse. Então Eliarim, filho de Euquias, Sebna e Joá, disseram ao comandante do campo: por favor, fala com teus servos em aramaico, porque entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros entenderá. O comandante, porém, respondeu: será que o meu senhor enviou-me para dizer-me essas coisas, somente para o seu senhor e para você, e não para os que estão sentados no muro? Que, como vocês, terão de comer as suas próprias fezes e beber a sua própria urina? Então, o comandante levantou-se e gritou em hebraico: ouçam a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não deixe que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz, com certeza o Senhor nos livrará, essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não dê ouvidos a Ezequias, assim diz o rei da Síria.
façam paz comigo e rendam-se. Então cada um de vocês comerá de sua própria videira, de sua própria figueira, e beberá água de sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra igual à de vocês, terra de cereais, de vinho, terra de pão, de vinhas, terra de oliveiras e de mel. Escolham a vida e não a morte. Não dêem ouvidos a Ezequias, pois ele os está iludindo quando diz: o Senhor nos livrará. Será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpate? Onde estão os deuses de Servaim, Rena e Iva? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar sua terra do meu poder? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo permaneceu calado e nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado: não lhes responda. Então o administrador do palácio, Eliakim, filho de Ilquias, o secretário Sebna, e o arquivista real Joá, filho de Asaf, retornaram com as vestes rasgadas a Ezequias e lhe relataram que o comandante de campo tinha dito. Salmo 89, de 19 a 52. Numa visão falaste um dia, e aos teus fiéis disseste: cobri de forças um guerreiro, exaltei um homem escolhido dentre o povo. Encontrei o meu servo Davi, ungi-o com meu óleo sagrado. A minha mão o susterá e o meu braço fará forte. Nenhum inimigo sujeitará tributos, nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. A sua mão dominará até o mar, e a sua mão direita até os rios. Ele me dirá: tu és meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Também eu nomearei meu primogênito, mais exaltado dos reis da terra. Manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele jamais se quebrará. Firmarei a sua linhagem para sempre, e o seu trono durará enquanto existirem céus. Se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer os meus mandamentos, com a vara castigarei seu pecado e a sua iniquidade com açoites, mas não afastarei dele o meu amor. Jamais desistirei da minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade e não mentirei a Davi, que sua linhagem permanecerá para sempre, e o seu trono durará como o sol, e será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Mas tu o rejeitaste, recusaste, e te enfureceste com teu ungido. Revogaste a aliança com teu servo e desonraste a sua coroa, lançando-o ao chão. Derrubaste todos os seus muros e reduziste a ruínas as suas fortalezas. Todos os que passam o saqueiam. Tornou-se motivo de zombaria para os seus vizinhos. Tu exaltaste a mão direita dos seus adversários e encheste de alegria todos os seus inimigos. Tirastes o fio da espada, da sua espada, e não o apoiaste na batalha. Deste fim ao seu esplendor e atiraste ao chão o seu trono. Encurtaste os dias da sua juventude, com um manto de vergonha o cobriste. Até quando, Senhor, para sempre te esconderás? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra-te de como é passageira a minha vida. Terás criado em vão todos os homens? Que homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura? Ó Senhor, onde está o teu antigo amor, que com fidelidade juraste a Davi? Lembra-te, Senhor, das afrontas que o teu servo tem sofrido, das zombarias que no íntimo tem que suportar de todos os povos, das zombarias dos seus inimigos, Senhor, com que afrontam a cada passo o teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Amém? Amém, Mar. Glória a Deus. Bênção pura. Gente, essa porção de hoje, ela é maravilhosa. Traz um texto aqui muito, muito poderoso para as nossas vidas nessa manhã. E a gente está aqui num cenário, né? Esses capítulos que nós lemos,
eles cobrem aproximadamente aqui 50 anos de história. Às vezes a gente passa em algumas páginas, né? E já foram ali 10 anos, 50 anos de história. Então, é um período de grande turbulência política e espiritual aqui, nesse contexto aqui de Israel e Judá, né? Então, a gente tem aqui o declínio do Reino do Norte de Israel, e a gente tem a ameaça da Síria ali sobre Judá, né? E o que chama mais atenção nesses capítulos que nós lemos hoje é a reforma do rei Ezequias. Então, antes do rei Ezequias, tiveram reis que fizeram coisas que eram abomináveis ao Senhor, né? É aquele padrão da desobediência terrível. A gente vai ver que Azarias, né, Uzias, que eram os reis de Judá ali, a palavra fala, fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não removeu os altares, né? Então, fez algumas coisas positivas, mas não fez completamente, não fez tudo que deveria ter feito. Os outros reis ali continuaram o pecado de Jeroboão, Menahem, Pecaías, Peca, aí Jotão, né? Jotão, ele seguiu os caminhos do seu pai, mas o povo ali ainda se corrompia. E aí veio o rei Acás, que foi o pior dos piores, né? O rei Acás, ele sacrificou seu filho no fogo, né? Ali aquelas nações pagãs, elas faziam coisas que eram abomináveis aos olhos do Senhor, sacrificavam seus filhos aos seus deuses, né? Então era coisa muito terrível, e ele profanou o templo, ele fez assim, olha, tudo que era de mais terrível esse rei fez. E aí a gente tem, né, depois desse período trevoso, né, de desobediência, de idolatria, de práticas abomináveis, terríveis, a gente tem a chegada do rei Ezequias. E o versículo que eu destaco nessa manhã é 2 Reis 18, o 5 e o 6, que fala sobre Ezequias, né? E confiou no Senhor, o Deus de Israel, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, e nem os que foram antes dele, porque ele se apegou ao Senhor. Olha essa palavra, como ela é forte. Ele se apegou ao Senhor e não se apartou de segui-lo, mas guardou os seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Então, esse trecho, né, quando a gente vai para o hebraico, é muito interessante, porque, primeiro que a palavra confiar é a palavra batar, em hebraico, né, e a raiz dela indica estar seguro, descansar com segurança. Então, esse confiar é descansar com segurança, é saber que está seguro. Olha que interessante, né? É um nível de confiança que traz essa sensação, essa certeza, esse descanso de estar seguro. Então, a Yeshua, quando ele fala, né, não se turbe o vosso coração, em João 14, 1, é a mesma qualidade dessa palavra batar, né? Então, como ele demonstrava e ensinava os seus discípulos, essa confiança, esse descanso no Senhor, né? E essa palavra que se apegou é a palavra davak, em hebraico. Ela vem da raiz davak. E olha que interessante, ela quer dizer colar, aderir, unir. Então, quando fala que Ezequias se apegou no Senhor, é nesse sentido de colar, aderir,
unir. E essa mesma palavra, ela é usada em Gênesis 2:24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, né? Então, é a mesma palavra que está expressando aqui, né? Quem era o rei Ezequias? É aquele que se apegou, que se uniu ao Senhor de uma forma tão íntima, de uma forma inseparável, né? Então, é algo assim para a gente entender a profundidade aqui desse versículo. E a gente analisando o contexto em que esse rei surge, gente, olha como é forte. É basicamente um milagre, né? Porque se você olhar ali toda a situação, a forma como ele se posiciona diante daquele cenário, a gente está falando ali de décadas, né, de apostasia, décadas de reis que fizeram coisas que era totalmente abominável, né, os antecessores próximos ali a ele, incluindo seu pai. Então, quem era Acás? Acás era o rei, era o pai do rei Ezequias. Então, Acás, ele sacrificou o filho dele no fogo, ele sacrificou o irmão de Ezequias no fogo, aos deuses pagãos. Jotão, que era seu avô, ele foi um rei ali piedoso, mas ele permitiu o quê? A corrupção popular. E o seu bisavô, Uzias, ele começou bem. Uzias começou muito bem, mas ele terminou como? Ele terminou com lepra por causa do orgulho. Então, olha que interessante ali, né? Aquela linhagem que vinha ali antes de Ezequias era uma linhagem ali totalmente corrupta no seu coração, né? Nas suas atitudes, na desobediência, na apostasia, na idolatria, né? E a gente vê que Ezequias, ele toma uma posição totalmente diferente. E a palavra fala que ele se apegou ao Senhor como nenhum outro rei fez. Como nenhum outro rei. Né? Olha que interessante. Então, essa palavra aqui, da vaca, que é a palavra se apegou, ela tem uma intensidade máxima. Né? Então, é literalmente você perseguir com paixão, com uma busca incansável, você aderir completamente sem reservas, e foi isso que ele fez. A postura dele foi uma postura de um posicionamento pleno, inteiro, não tinha meio termo, ele não dava, não tinha espaço, sabe, para qualquer coisa ali que tirasse a, a prioridade do Senhor. Né? Então, a palavra fala que ele se apegou. Então, mesmo com tudo aquilo que ele viu, que a família dele fazia, né, que o próprio pai dele fez, né, a gente está falando de décadas aqui, de décadas, de atos, de ações terríveis, corrompidas, né, ele se posiciona de uma forma totalmente diferente. Totalmente diferente. Né? Então, a gente vê aqui que o contexto que Ezequias assume o trono, né, ele estava ali, literalmente, diante ali de uma herança maldita, né? Então, você imagina, ele cresceu num palácio real, onde tinham altares pagãos, né, que enfeitavam cada canto de Jerusalém, gente. Pensa, imagina o contexto, né? Às vezes a gente lê e a gente não mergulha. Então, esse momento aqui é para você mergulhar aqui, para você entender a grandiosidade disso. Ele cresceu num cenário assim, cheio de altares pagãos ali por Jerusalém,
né? Onde acontecia ali sacrifício infantil, ele viu seu pai sacrificando seu irmão, gente, numa prática abominável, religiosa de outros deuses pagãos, né? Então, aquele sincretismo ali religioso era uma coisa normal ali naquela cultura, né? Naquele tempo ali de idolatria terrível. E a própria política favorecia essas alianças pagãs, aquela corrupção, a prostituição espiritual, né? E o próprio pai dele foi um dos piores reis da história. Acas foi um dos piores reis da história de Israel, o pai dele, né? E aí, o que que fala para nós a palavra? No primeiro ano do reinado do rei Ezequias, né? No primeiro ano, aí a palavra fala, no primeiro mês, né, abriu as portas da casa do Senhor. Isso a gente vai encontrar, esses detalhes a gente vai encontrar em 2 Crônicas, tá? 2 Crônicas 29:3. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor. Então, assim, logo quando ele assume o trono, né, o reino, ele, no primeiro mês, ele já começa ali a transformação, gente. Ele já começa ali aquela reforma. Ele entendia a urgência espiritual daquilo, né? Não foi uma coisa gradual, não, foi uma coisa radical, imediata, né? Contra toda a expectativa. Ele surpreendeu até os sacerdotes. Até os sacerdotes ele surpreendeu. Então, ele se apega ao Senhor com ações concretas, entende? Essa é a diferença. Porque não adianta, às vezes, você achar muito bonito, né? Se apegar ao... Não, é com ações, ações concretas. Ele vai e faz o que tem que fazer. Ele se move em direção àquilo. As ações dele demonstram esse apego, esse amor que ele tinha ali pelo Senhor, né? Então, ele destrói a serpente de bronze, né? Lembra daquela serpente de bronze de Moisés, lá de Números? Aquilo ali havia se tornado um objeto de adoração, um objeto de idolatria. Então, ele vai e já destrói aquilo ali, né? Então, acaba com aquele negócio ali, que estava ali, o povo estava idolatrando. Em 16 dias, ele vai e purifica o templo. Né? Então, ele remove ali toda a contaminação, ele restaura o culto verdadeiro ali ao Senhor. E a gente vai ver no capítulo de amanhã, 19, né? Na porção de amanhã, a situação ali do tempo de crise que ele teve com Senaqueribe, né? Então, a partir de amanhã, a gente vai ver ali a continuação da história, porque ele, apesar de ter sido um rei ali, que a palavra fala, e o Senhor era com ele, e ele prosperava. Houve um período de crise que ele enfrentou ali, né? E a gente vai ver que é algo extraordinário também do livro de Reis, que eu amo a porção de amanhã também vai ser muito forte. Mas aqui a gente precisa entender um pouco dessa relação de quem que era o rei Ezequias. Então, ele não busca alianças políticas primeiro, né? A oração dele ali foi a sua primeira reação, a busca no Senhor, limpar ali aquela idolatria toda, a confiança absoluta na intervenção de Deus. Ele não estava preocupado com questões políticas, ele estava preocupado com aquilo que Deus ia fazer, aquilo que o Senhor ia operar. E ele estava preocupado em agradar o Senhor, né? E a palavra fala no versículo 7 do capítulo 18, e o Senhor estava com ele. Gente, meu Deus, isso é tudo nas nossas vidas. E o Senhor estava com ele. E o Senhor estava com ele. E por onde quer que ia, ele prosperava. Então aqui é uma sequência clara. Ezequias, ele se apega ao Senhor. O Senhor estava com ele e por isso ele prosperava. Pegaram a chave? Ele se apega ao Senhor
o Senhor estava com ele, porque ele se uniu ao Senhor. Ele colou no Senhor. Ele tinha ali uma profunda ligação, intimidade, ele estava ali completamente no Senhor. E o Senhor estava com ele. E ele prosperava, né? Então, ele teve vitórias ali que não era... Ele teve prosperidade, mas não foi só uma prosperidade material. Ele teve vitória sobre os filisteus. Ele consegue a libertação da Síria, né? Ele recebe ali uma cura milagrosa de uma doença mortal. Ele recebe do Senhor uma extensão de vida por mais 15 anos. Né? Então é algo muito tremendo, muito poderoso quando a gente entende que toda a situação de Ezequias, ele tinha tudo para dar errado, né? Por um contexto ali familiar, uma pressão familiar, uma herança terrível de Acasa ali, né? Do seu pai, de tudo que seu pai fez ali, que era terrível. Ele estava num contexto em que a cultura estava toda corrompida, então pensa, era uma pressão popular, porque o sincretismo religioso ele era aceito ali naquela época. Havia também alianças que tinham sido feitas antes dele, alianças políticas, que eram alianças convenientes. Então ele enfrentou tudo isso, entende? Ele enfrentou tudo isso, ele enfrentou ali aquele relativismo moral daquela sociedade que estava completamente corrupta. E isso a gente traz para os nossos dias, né? A gente traz para os nossos dias, porque a gente vive numa cultura corrompida, onde os valores são totalmente invertidos, né? Então a gente precisa entender e enxergar como é possível você se posicionar no Senhor, mesmo quando tudo ao seu redor, mesmo quando você teve até uma linhagem que não serviu ao Senhor, né? Que fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Mesmo quando todo o contexto que está diante de ti mostra ao contrário, fala ao contrário, né? Como é possível você se posicionar no Senhor? E como isso é extraordinário, como isso muda tudo, como isso transforma tudo. Um posicionamento de um homem, de uma mulher, como isso tem uma potência de transformar tudo. Então, Ezequias, ele começa o reinado dele com uma reforma, né? Ele começa ali com uma reforma. E isso a gente precisa trazer para dentro de nós, né? Ele reforma o templo. Nós, hoje em dia, nós somos o templo, pessoal, do Senhor. O nosso coração é templo do Espírito. E a gente precisa ter o quê? Uma purificação diária através da palavra. Isso que a gente está fazendo aqui todas as manhãs, as nossas manhãs devem começar com Deus. O nosso primeiro pensamento deve ser nele, a nossa primeira ação deve ser para Ele, né? A gente purificando diariamente o nosso interior, o nosso ser com a palavra do Senhor, a gente remover tudo aquilo que é contaminação espiritual, a gente restaurar a nossa intimidade com o Senhor, né? Restaurar o nosso secreto com Ele a cada dia. Então são ações que parecem pequenas, mas elas são poderosas nos seus efeitos. Elas são poderosas. Então, esse posicionamento que Ezequias teve foi um posicionamento que veio desse apego que ele tinha ao Senhor, né? A forma como ele amava o Senhor. E isso precisa ser demonstrado através das nossas ações e num compromisso diário. Um compromisso diário. Ter coragem para você reformar aquilo que precisa ser restaurado. Você sabe o que precisa ser restaurado na sua vida. Você sabe o que você precisa modificar. Você sabe quais são os pontos que ainda tem na sua vida de idolatrias, pontos ali que desagradam o Senhor. Você sabe aonde é o ponto que precisa ali, ó, trazer a restauração daquilo ali, né? E isso precisa
e demanda um posicionamento ativo. Não é só com palavras, mas é com ações. É chegar reformando, fazer o que tem que fazer, né? Destronando o que tem que destronar, porque quem tem que reinar nas nossas vidas é o Senhor. Ele precisa ser, queridos, a nossa vida. A nossa vida. Em Deuteronômio 30, 20, vai dizer exatamente isso. E eu quero fechar aqui com essa palavra. Deuteronômio 30, 20, depois coloca lá para você ler. Amando ao Senhor o teu Deus e apegando-te a Ele, unindo-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. É isso que Ezequias entendeu. Eu vou ler de novo para você entender a magnitude disso. Amando ao Senhor o teu Deus, apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida. O Senhor é a tua vida. E Ele é o prolongamento dos teus dias. Isso aqui, gente, é Ezequias purinho. Ele se torna a nossa vida quando você se apega ao Senhor. Quando você se apega a Ele de todo o teu coração, Ele se torna a tua vida. A presença dEle te acompanha. O teu sucesso, o sucesso do Senhor, ele vai fluir através de ti. A força do Senhor vai te sustentar nas tuas crises. A gente vai ver a crise de Ezequias amanhã. Mas ele se apegou ao Senhor, ele era apegado ao Senhor. Então, que a gente possa ser lembrado, né, nessa manhã aqui, que aqueles que se apegaram ao Senhor nosso Deus, como mostra a palavra, com todo o seu coração, né, seguindo os seus passos, seguindo a sua palavra, eles são prósperos e eles são bem-sucedidos em tudo o que fazem, porque o Senhor é com eles. Amém? Você seja forte e corajoso. Você seja forte e corajoso como Ezequias foi, para fazer as reformas necessárias que tem que ser feitas na sua vida. E que você se apegue ao Senhor de todo o teu coração, não só da tua boca, mas nas tuas ações concretas. Amém? Amanhã nós vamos ver um pouco mais sobre Ezequias e a vitória tremenda que ele teve no Senhor. Mas ele tem vida com Deus, ele tem história. Isso aqui é importante para a gente entender amanhã. Deus abençoe vocês, uma excelente segunda-feira e até amanhã, com a graça do Eterno. Shalom, shalom. Bom dia.